Lição 5. Autor: Sérgio Max, ESP. A dança invisível da sincronicidade, alinhando foco para transformar a realidade. Introdução. Já vislumbramos em momentos anteriores de nossa jornada a misteriosa dança da sincronicidade, aquelas coincidências significativas que parecem orquestradas por uma força invisível. Nesta lição crucial, mergulharemos profundamente nesse fenômeno, desvendando a coerência intrínseca que permeia nossos ensinamentos e explorando os fundamentos científicos e espirituais que sustentam a poderosa influência da sincronicidade em nossas vidas e em nosso potencial coletivo. Prepare-se para expandir sua compreensão sobre como o alinhamento de foco, intenção e crença pode gerar ondas de transformação que transcendem o individual e moldam a própria história. Lição 5. A dança invisível da sincronicidade, alinhando foco para transformar a realidade. Imagine 2 metrônomos colocados lado a lado sobre uma superfície instável. Inicialmente, suas batidas podem estar desincronizadas, cada um ditando seu próprio ritmo. No entanto, com o passar do tempo, uma força sutil começa a operar. As vibrações de um metrônomo influenciam o outro, e gradualmente, quase que magicamente, eles começam a sincronizar suas batidas até que pulsam em uníssono. Esse fenômeno físico, observado e estudado em sistemas complexos, ilustra de forma poderosa como sistemas interconectados tendem naturalmente ao alinhamento e à sincronia. Agora, elevemos essa analogia a uma escala humana. Imagine milhares, até milhões de indivíduos direcionando seu foco, suas intenções e suas crenças na mesma direção, vibrando em uma frequência similar. Assim como os metrônomos, essa massa crítica de consciência alinhada tem o potencial de gerar uma onda poderosa de sincronicidade, influenciando a realidade de maneiras que hoje podem parecer ficção científica. Menos ilusões e fantasias e mais clareza sobre o poder da coerência coletiva podem verdadeiramente mudar o curso da história de todos aqueles que se sintonizam nessa mesma batida. A sabedoria da natureza, a sincronia hipnótica dos estorninhos. Observemos agora o fascinante espetáculo dos estorninhos em seus voos coletivos. Milhares de pássaros deslizando pelos céus em formações fluidas e complexas, executando manobras sincronizadas que desafiam a nossa compreensão intuitiva. A beleza hipnótica dessas revoadas encanta e intriga, mas a ciência começa a desvendar os segredos por trás dessa dança aérea magistral. Estudos científicos revelaram que cada estorninho mantém um alinhamento dinâmico com cerca de 7 outros pássaros ao seu redor. Um indivíduo à frente dita a direção geral do voo. Logo atrás dele, 2 estorninhos laterais, ligeiramente deslocados para trás, monitoram a diferença de altitude com seu oposto, ajustando o ritmo das curvas com precisão milimétrica através de sutis movimentos de suas asas. Outros 2, posicionados lateralmente, regulam a inclinação do corpo do pássaro central, permitindo manobras radicais ou suaves. Finalmente, 2 estorninhos atrás indicam o nível de subida ou descida, com o da frente nivelando o bico para a direção desejada e os de trás modulando a intensidade da inclinação. Essa intrincada rede de interações, onde cada estorninho reage e influencia seus 7 vizinhos mais próximos, explica a surpreendente sincronia de movimentos em bandos de milhares de indivíduos. O mesmo princípio de auto-organização e influência mútua é observado em cardumes de peixes e em enxames de insetos, demonstrando uma lei fundamental da natureza. A tendência à sincronia em sistemas complexos. O espelho da natureza em nós. A dança da influência humana. E nós, seres humanos, não somos diferentes dessa intrincada teia de influências. Vivemos constantemente orientados pelo nosso ambiente.
Aquilo que se apresenta diante do nosso bico, nossos símbolos de autoridade, nossas metas e nossos focos de atenção, dita a direção que tomamos na vida. A forma como falamos sobre nós mesmos, as narrativas internas que construímos, sejam elas de potencial ou de limitação, influenciam diretamente a nossa latitude, se ascendemos ou declinamos em nossas jornadas. Aqueles que ditam a inclinação de nossos ombros representam os dois hemisférios do nosso cérebro, o emocional e o racional. O equilíbrio entre esses dois aspectos é crucial para mantermos a estabilidade em direção ao nosso destino. Os que estão ao nosso lado, influenciando nosso eixo, refletem como percebemos as mudanças ao nosso redor e como reagimos a elas, impactando em cascata todo o nosso ecossistema de vida, família, amigos, colegas e ambientes de convivência. E aqueles que estão atrás representam os modelos e as ações do nosso passado, que podem nos manter alinhados com o rumo certo ou nos desviar dele. Ter apenas uma direção sem o rumo certo, sem integrar as lições do passado e adaptar-se às mudanças do presente, pode nos desviar do sucesso almejado. Nosso destino é a soma de mudanças constantes, uma sequência de decisões tomadas a cada instante. O passado não deve nos paralisar diante de novas direções ou escolhas necessárias. O sucesso reside na capacidade de manter o foco e os valores essenciais, mesmo em meio ao fluxo constante da vida. A sabedoria da separação para a multiplicação, a lição da megafauna e da família. A natureza também nos ensina sobre a necessidade de espaço para o crescimento. Observemos a megafauna. Por regra, suas sementes precisam ser dispersas para longe da árvore-mãe para prosperarem. A árvore, em sua sabedoria de sobrevivência, desenvolve mecanismos para impedir a competição direta por recursos essenciais, como luz, água e nutrientes. Ela pode liberar substâncias que inibem o crescimento de sementes de sua própria espécie em sua proximidade. Pássaros e outros animais são atraídos por seus frutos, atuando como dispersores de sementes, garantindo a sobrevivência e a expansão da espécie para além da influência direta da matriz. A vida humana espelha essa dinâmica. Instintivamente, ambientes de competição acirrada tendem a limitar o florescimento individual. Muitas vezes, permanecer por tempo prolongado no ambiente familiar após a juventude pode se tornar um obstáculo ao crescimento. Parentes, embora importantes, podem inadvertidamente criar um ecossistema de rotinas e zonas de conforto que resistem à entrada de novas ideias e à ascensão de novos indivíduos. Mesmo ambientes aparentemente difíceis podem se tornar tóxicos, com dinâmicas de disputa, desvalorização, falta de incentivo e até mesmo o sutil veneno da inveja ou do medo de serem superados. Não é por acaso que a Bíblia, em Gênesis 2:24, orienta: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Essa união simboliza a criação de um novo núcleo, uma nova genética familiar, livre das influências diretas das gerações anteriores. O ditado popular, "quem casa quer casa", ecoa essa sabedoria ancestral. Para prosperar verdadeiramente, é necessário construir o próprio caminho, ousar cortar o cordão umbilical e criar um novo ambiente propício ao crescimento. Fundamentação científica e espiritual. Sincronicidade. Carl Jung e Wolfgang Pauli. O conceito de sincronicidade como coincidências significativas que não podem ser explicadas por causa e efeito foi explorado profundamente pelo psiquiatra Carl Jung em colaboração com o físico Wolfgang Pauli. Eles viam a sincronicidade como uma manifestação da interconexão entre a psique e o mundo físico. Comportamento de enxame, ciência da complexidade.
O comportamento sincronizado de estorninhos e outros animais é um exemplo clássico de auto-organização em sistemas complexos, estudado na ciência da complexidade e na biologia. Modelos matemáticos e simulações, baseadas em regras simples de interação entre vizinhos, conseguem reproduzir os padrões complexos observados na natureza. Reynolds, 1987. Neurociência da imitação e do alinhamento social. Marco Iacoboni e neurônios espelho. A neurociência com a descoberta dos neurônios espelho por Giacomo Rizzolatti e sua equipe oferece insights sobre como imitamos e nos alinhamos com os comportamentos e emoções dos outros, facilitando a sincronia social. Marco Iacoboni explora o papel desses neurônios na empatia e na compreensão das intenções alheias. Psicologia social da influência. Robert Cialdini. A psicologia social estuda como somos influenciados pelo nosso ambiente social e pelas ações dos outros. Os princípios de prova social e consenso demonstram nossa tendência a seguir o comportamento da maioria, o que pode levar à sincronização de ações e crenças em grupos. Antropologia da família e do parentesco. Claude Lévi-Strauss. A antropologia explora as diversas estruturas familiares e os ritos de passagem em diferentes culturas, muitas vezes enfatizando a importância da separação do núcleo familiar de origem para a formação de novas unidades e o desenvolvimento individual. Claude Lévi-Strauss e outros antropólogos estudaram as regras de casamento e residência que promovem a exogamia e a dispersão familiar. Genética e epigenética do desenvolvimento. Bruce Lipton. A epigenética, como discutido anteriormente com Bruce Lipton, demonstra como o ambiente, incluindo o ambiente social e familiar, pode influenciar a expressão genética ao longo do tempo, moldando o desenvolvimento e o comportamento. A necessidade de cortar o cordão umbilical, em um nível psicológico e social, pode influenciar a expressão de genes relacionados à autonomia e à independência. Perspectiva bíblica. Gênesis 2:24. A orientação bíblica para deixar pai e mãe para formar uma nova união pode ser interpretada não apenas em um sentido literal, mas também como um princípio psicológico e social para o estabelecimento de autonomia e a criação de um novo sistema de apoio para o crescimento individual e conjugal. Conclusão. Sintonizando a orquestra da realidade. A sincronicidade não é meramente uma série de coincidências aleatórias. Ela é a manifestação visível da nossa interconexão fundamental com o universo e com os outros. Ao compreendermos os princípios que regem a sincronia na natureza e na sociedade, podemos começar a alinhar nosso foco, nossas intenções e nossas crenças de forma mais consciente e poderosa. Assim como os metrônomos que encontram um ritmo unificado e os estorninhos que dançam em perfeita harmonia à humanidade, ao despertar para o poder da coerência coletiva, tem o potencial de criar ondas de transformação que podem remodelar a realidade em uma escala sem precedentes. A chave reside em transcender as ilusões da separação e abraçar a compreensão de que somos todos parte de uma intrincada e bela dança de influência mútua. O próximo passo em nossa jornada nos convidará a explorar como podemos cultivar ativamente essa sintonia com a orquestra da realidade, aprendendo a identificar e a nos alinhar com as sincronicidades que nos guiam em direção ao nosso potencial máximo.